Demais. Aí, fala galera, tranquilos? Estou aparecendo aqui 2 vezes pita em dose dupla essa semana. A gente vai falar aqui, continuar falando de química ambiental. Na aula passada a gente falou de combustíveis fósseis, nessa aqui a gente vai estar falando de biocombustíveis. Pita, e qual que é a diferença de biocombustíveis para combustíveis fósseis? Não é tudo combustível? Sim, todos são combustíveis, mas vocês lembram o conceito de combustível? Combustível é tudo aquilo que entra em comburente, entra em combustão com o comburente, e libera água, energia e gás carbônico, ou então monóxido de carbono ou fuligem, certo? E aí a gente vai ter agora um tipo diferente de combustível, que já não é um combustível fóssil. Não tem origem em fósseis, não tem origem na decomposição de seres vivos. Mas sim tem origem a partir de seres vivos que não morreram há tanto tempo assim. A gente pode usar esse termo, não morreram há muito tempo. Beleza? Mas vamos lá. Primeira coisa que você tem que ver é entender a diferença de fontes renováveis e fontes não renováveis de energia. Toda energia ela vai ser obtida de alguma forma, ou por uma fonte renovável, ou por uma fonte não renovável. Eu acho que não é tão abstrato para vocês que renovável é tudo aquilo que renova, tudo aquilo que reaparece na natureza, e não renovável é aquilo que não renova ou aquilo que tem mais dificuldade de aparecer na natureza novamente, depois de consumir, né? Então, para entender melhor, primeiro, fontes não renováveis de energia. Fontes não renováveis são todas aquelas fontes que nós vimos na última aula, quarta-feira agora. Fresquinha na memória, né? São todos aqueles combustíveis fósseis. Gás natural, carvão mineral, petróleo. Todos esses combustíveis fósseis são fontes não renováveis. Por que são não renováveis, Pita? Porque elas nunca vão reaparecer na natureza? Ou elas nunca vão reaparecer, ou elas vão demorar muitos anos para reaparecer. E muitos anos eu não falo de 10, 20, 30 anos, estou falando aqui de milhões de anos. Tanto o gás natural, quanto o carvão mineral, quanto o petróleo, eles são obtidos a partir da decomposição de seres vivos há muito tempo. A partir de fósseis, decomposição de fósseis de seres vivos. Por isso que o nome é combustíveis fósseis. E por isso que eles demoram tanto tempo para ser formados, eles acabam não sendo renováveis. Porque é tanto tempo, mas tanto tempo, que é quase como se eles não se renovassem. O tempo para que isso aconteça demora muito. Então, vai chegar um momento em que o ser humano provavelmente vai esgotar todo o petróleo que existe na crosta terrestre, na litosfera. E aí vai acabar o petróleo. E quando acabar o petróleo, Peter, o que nós faz? A gente chora, né? Sempre chora, porque até fazer petróleo de novo vai demorar uns 5, 10, 15 milhões de anos aí. E a gente não vai ver esse petróleo sendo feito. Mas as fontes renováveis de energia, por outro lado, elas são o oposto. São aquelas fontes que conseguem se formar novamente na natureza em um menor período de tempo, um curtíssimo período de tempo. Aí, para vocês terem uma ideia mais básica, a gente fala que fonte renovável é tudo aquilo que a gente consegue reaproveitar daquela mesma fonte enquanto a gente está vivo. Por exemplo, você acha que enquanto você está vivo, você vai conseguir ver a água se renovando na natureza? Sim, né? Porque você vai ver a água vai evaporar, vai virar chuva, vai cair de novo. Você vai conseguir ver o sol se renovando na natureza? Vai, o sol está se renovando todo dia, né? Tem dia que é dia, tem dia que é noite. Quando não é noite, o sol não aparece, mas quando é dia, ele aparece. Então, a gente consegue ver que fontes renováveis são essas que a gente consegue observar a mudança, a renovação. E as fontes não renováveis são essas que demoram muito tempo para acontecer essa renovação. A Yasmin perguntou se é possível a gente morrer sem o petróleo. Não entendi muito bem o que você disse, mas se você acha que o petróleo vai acabar antes de nós morrermos, eu acho que não, porque existe muito petróleo ainda atualmente, mas em algum momento o petróleo vai acabar. Vai chegar um ponto em que o ser humano vai consumir mais petróleo do que ele vai se renovar. A gente já está nesse ponto, né? O petróleo já é consumido 1 bilhão de vezes mais rápido do que ele se renova. Então, provavelmente vai chegar um ponto que ele vai acabar. Mas não sei se daqui 70 anos, talvez daqui 200, se o ser humano for uma raça existente ainda. Certo? Mas exemplos de fontes renováveis é justamente energia solar, hidrelétrica, eólica do ventinho, biocombustível não, é biocombustível, que já tem a ver com animais, decomposição e tal. Mas enfim, beleza. Alguma dúvida quanto fonte renovável e não renovável de energia? Alguém não entendeu muito bem o que significa? Não? Posso dar-lhe? Vou dar-lhe então, família. Primeiro, biocombustíveis. Rita, mas o que são biocombustíveis? Biocombustíveis são todos aqueles combustíveis que são obtidos a partir de biomassa. Pita, petróleo é um combustível? Petróleo é um combustível. Petróleo é um biocombustível? Não, petróleo não é um biocombustível.
Por quê, Pita? Mas ele também não é obtido a partir de seres vivos? Se biocombustível é tudo aquilo que é obtido a partir de seres vivos, o petróleo é obtido a partir de seres vivos também. Por que não é um biocombustível? O petróleo ele é obtido a partir da decomposição de seres vivos há milhões de anos. O biocombustível é obtido a partir da transformação de seres vivos que não necessariamente estão mortos, até porque a maior parte é vegetal, né? Mas você vai pegar plantas que não necessariamente entraram em decomposição. Você vai lá, vai colher uma cana e já vai usar aquilo ali para fazer o biocombustível. Ou seja, a diferença do petróleo sendo biocombustível do petróleo como combustível para os outros biocombustíveis é justamente isso. O petróleo ele é a partir da decomposição de milhões de anos de seres vivos. Os biocombustíveis, você já está pegando ali o bicho ou acabou de morrer, ou você está colhendo aquela planta, aquela árvore para transformar em biocombustível. Então tem essa diferença sutil aí. Não só o petróleo também, mas gás natural e carvão também são obtidos a partir da decomposição, né? Mas os biocombustíveis não são obtidos a partir da decomposição, mas sim só da transformação da biomassa. E a maior parte dessa biomassa que é utilizada nos biocombustíveis é biomassa vegetal, de plantas, né? Falando assim. E aí, uma outra diferença dos combustíveis fósseis para os biocombustíveis é o tipo de combustão. O tipo de combustão que vai dar origem, de fato, à produção de energia é diferente dos combustíveis fósseis para os biocombustíveis. Os combustíveis fósseis, eles vão ter isso que a gente chama de ciclo aberto. Os combustíveis fósseis vão ter isso que a gente chama de ciclo aberto, enquanto os biocombustíveis vão ter o que a gente chama de ciclo fechado. Mas o que é ciclo aberto e ciclo fechado, Pita? Vamos olhar aqui, ó. Aqui a gente tem um exemplo de um biocombustível, já que ele é obtido a partir de uma planta. Vamos lá, o que a gente tem? Primeiro a planta, beleza. O seu João foi lá na fazenda e colheu 10 pés de cana-de-açúcar. Ele vai pegar esse pé de cana e vai botar numa máquina, que a gente chama de biodigestor. Essa máquina vai pegar aquela cana-de-açúcar e vai transformar em biocombustível. Vai bater, vai realizar os processos, que a gente vai ver mais na frente, e vai transformar em biocombustível. Esse biocombustível, ele pode ir lá para o posto de gasolina, ele pode ser utilizado ali na lavoura mesmo, na fazenda. Enfim, esse biocombustível vai para algum lugar e vai dar origem a um processo de combustão. Vamos usar nesse exemplo, fingir que esse biocombustível vai para o posto de gasolina, lá para o posto BR do Marcelo. Aí o Marcelo vai pegar esse biocombustível, vai botar no seu negocinho, na sua bomba, e vai abastecer o veículo. O veículo vai pegar, vai usar esse biocombustível e vai realizar o processo de combustão. O que nós vimos? O processo de combustão pode ser em biocombustível, pode ser em combustível fóssil, em qualquer coisa que seja. Ele sempre vai dar origem a 3 coisas. Quais são essas 3 coisas? Vamos lá, quem lembra quais são as 3 coisas que o processo de combustão dá origem? Tem como produtos? Energia, CO2, pode ser o completo, incompleto não vai ter esse CO2, e água, não. Tá certo? É isso. Boa, Guilherme Leandro, isso aí. É água, sempre, toda reação de combustão sempre vai ter água. Energia, obviamente, né? Porque tá pegando fogo, tá saindo calor dali. E, em terceiro lugar, o gás carbônico, que é o CO2, ou o monóxido de carbono, dependendo se for completo ou incompleto, como o Leandro falou. Vamos supor que aqui nessa transformação está sendo uma combustão completa, está liberando CO2, gás carbônico. Aí, beleza, o carro usou aquele biocombustível, liberou a combustão e aí emitiu CO2. O que aconteceu? Esse CO2 que foi emitido para a atmosfera, liberei o CO2, ele vai ficar ali no ar, só que esse CO2 ele vai ser reaproveitado pelas plantas. Vocês que são bons em biologia, eu sou péssimo em biologia, mas vocês são bem melhores que eu. Como é que funciona a respiração das plantas? As plantas elas incorporam CO2 e elas liberam gás oxigênio. Certo? Nós já tínhamos isso? Eu sou péssimo em biologia. Se eu estiver errado, vocês podem falar, família. Mas as plantas elas pegam o CO2 da atmosfera e transformam em gás oxigênio, transformam em O2. Que aí nós fazemos o inverso. Nós consumimos gás oxigênio e liberamos CO2. São as nossas diferenças, né, das plantas para os animais. Então, peraí, Luana, já vou chegar nisso. É um ponto interessante, boa pergunta. E aí, esse CO2 que é liberado, ele vai para a atmosfera e as plantas que estão ali na lavoura do seu João vão consumir, porque o seu João tirou aquela cana-de-açúcar e já plantou outra cana-de-açúcar embaixo, né? Ele não vai deixar aquilo ali ao vento. Ele vai tirar a cana-de-açúcar e vai botar mais cana-de-açúcar.
Então, o mesmo CO2 que foi emitido pela combustão daquela cana-de-açúcar lá, que a gente fez, vai ser consumido pelas novas canas-de-açúcar que estão sendo plantadas novamente, né? E aí depois o João vai lá, vai tirar a cana-de-açúcar de novo e vai fazer todo o processo. Ou seja, no biocombustível existe esse ciclo fechado do dióxido de carbono, do gás carbônico. Ele é emitido para a atmosfera, ele dá a volta e ele é incorporado de novo pelas plantas. Pita, mas isso é bom ou ruim? E, teoricamente, a quantidade de gás carbônico na atmosfera não muda, né? A mesma quantidade de gás carbônico que eu libero, ela é reaproveitada pelas outras plantas. Então, tá a mesma coisa, tá seguindo a vida aí tranquilinho. Ou seja, não tenho nem mais nem menos gás carbônico. Só que a diferença para os combustíveis fósseis é justamente essa. Nos combustíveis fósseis, eu tenho um ciclo aberto de combustão. O combustível fóssil, o que acontece? Ele está lá há muitos anos, milhares de anos, milhões de anos na natureza, ali no subsolo. Eu vou pegar, tirar do subsolo esse combustível, vai ser processado, vai ser transformado em gasolina, diesel, enfim. Vai para o posto de gasolina. O posto de gasolina vai mandar isso para o seu veículo, para o seu carro, e o carro vai realizar a combustão. Completa ou incompleta, esse CO2 que vai ser liberado para a atmosfera, ele não vai ser reaproveitado, porque a fonte da onde ele foi obtida já morreu faz muito tempo. E nada foi plantado para fazer a substituição daquilo. Ou seja, na combustão de combustíveis fósseis, eu vou tirar um gás carbônico, que a gente chama de carbono potencial. Esse carbono potencial que estava no subsolo, ele vai ser tirado, estava tranquilo, estava na dele lá, e vai ser arrancado do subsolo. Vai ser feita a combustão com esse carbono e vai ser jogado dióxido de carbono na atmosfera. A partir do momento que ele for jogado na atmosfera, ele não vai ter nenhum ser vivo que faça o reaproveitamento. Então, não tendo esse ser vivo, ele vai fazer o quê? Vai ser um dióxido de carbono aleatório na atmosfera que vai ter que fazer. Ou seja, a quantidade de gás carbônico na atmosfera vai aumentar. Essa é a diferença do ciclo fechado para o ciclo aberto. No ciclo fechado, o dióxido de carbono ele é reaproveitado pelas plantas que eu acabei de plantar de novo. Eu tirei as plantas, fiz o gás carbônico, mas plantei de novo, vai ser reaproveitado. No ciclo aberto, esse gás carbônico ele só é liberado. Não tem nenhum ser vivo que reaproveite. Ah, Pita, mas a floresta, a planta, as flores vão pegar e vão incorporar esse gás carbônico de novo. Beleza, mas não foram elas que emitiram esse gás carbônico, não foi a partir delas que eu consegui. Ou seja, eu vou ter mais gás carbônico sendo liberado do que eu estou reaproveitando. Aí não vai ser suficiente, não vai fechar essa conta. E é justamente, se eu for comparar combustíveis fósseis e biocombustíveis, é muito melhor eu queimar biocombustíveis, porque aquele gás carbônico está sendo reaproveitado em teoria, do que combustível fóssil, porque eu estou só jogando carbono potencial que estava dormindo há muito tempo no subsolo e vai acabar aumentando a quantidade de gás carbônico na atmosfera. Leandro, você levantou a mão 422 vezes, pode falar. Nossa, Pita, por favor, você pode repetir de novo esse negócio? Por causa que eu caí, tipo, foi e voltou a minha internet. E aí eu fiquei desesperado. Falei, meu Deus, eu perdi tudo sobre isso. Putz. Eu parei na parte que você falou sobre a reaproveitação das plantas. Na Então, parte do ciclo fechado. Eu não vou voltar essa parte, Leandro, mas só porque a gente tem pouco tempo, tá bom? E isso aí não afeta o resto do desenrolar da aula. Mas qualquer coisa você consegue ver a gravação depois que eu vou postar no YouTube, pode ser? Isso não vai afetar o resto da aula, fica tranquilo. Ah, tá bom então. Tá bom? É só por causa do tempo mesmo, que eu tenho medo de não exatamente falar tudo. Tá legal, Porque pessoal? a próxima aula que vai ter da Carol é aula, não é ao vivo. É gravada? Sim. Então eu posso explicar também. Então, tranquilo. Eu não vou tomar muito tempo no final, mas beleza. A diferença principal entre o ciclo fechado e o ciclo aberto é o que vai acontecer com o carbono. No ciclo fechado, o que aconteceu? Eu peguei aquela cana de açúcar, colhi, transformei em gás carbônico, né, liberando para a atmosfera com combustão, e depois, como eu plantei mais cana de açúcar naquela lavoura, naquela fazenda, aquele gás carbônico que eu liberei inicialmente foi reaproveitado. Ele sendo reaproveitado, é como se o gás carbônico nunca tivesse saído da natureza. Ele está ali na mesma quantidade. Ao mesmo tempo que eu joguei gás carbônico para a atmosfera, a planta que eu acabei de plantar, a cana-de-açúcar que eu acabei de colocar ali na fazendinha, ela reaproveitou o que foi emitido. Ou seja, o gás carbônico ele não foi nem a mais nem a menos para a atmosfera. Ele meio que se manteve neutro, né, no mesmo nível. Se transforma em oxigênio, né? Porque você lembra como é que funciona a respiração das plantas? Sim. Eles respiram gás carbônico e liberam gás oxigênio.
É por isso que esse nível de gás Obrigado. carbônico não é alterado. Mas nos combustíveis fósseis isso não acontece. Por quê? Eu estou pegando eu estou pegando energia, estou pegando combustível de algo que está na natureza há muito tempo, entrando em decomposição lá no subsolo. Ou seja, a atmosfera não está preparada para receber aquela carga de carbono que vai ser emitida para ela. Então, quando eu tiro o petróleo que estava dormindo lá do subsolo e transformo em gás carbônico, esse gás carbônico ele não é reaproveitado por ninguém. Ah, Pita, mas a floresta vai reabsorver esse gás carbônico. Sim, a floresta vai reabsorver, mas não total, não totalmente, já que eu não estou colocando nada para repor o que eu estou perdendo, sabe? Então, o nível de gás carbônico na atmosfera sobe muito, justamente porque eu não estou tendo esse reaproveitamento, essa reinserção do gás carbônico no ciclo do carbono, né? Que é esse ciclo nos combustíveis fósseis é aberto. É aberto justamente porque ele não fecha, não é redondinho. E Beleza, Pita, Leandro? por que isso acontece? Por causa do monóxido? Por que o que acontece? Por que é porque um é muito mais velho do que o outro por causa disso? Vamos lá. Há quanto tempo o petróleo está embaixo do solo? Há quanto tempo? Você chuta? Chuta uma data aí. Ah, é tipo há muitos anos atrás. Tá, ele estava lá 20 milhões de anos atrás, foi um bichinho, um koala que morreu lá na Austrália, foi soterrado por milhares de quilômetros de terra e acabou entrando em decomposição e deu origem ao carvão mineral, por exemplo. Vamos dizer carvão mineral. Você acha que a quantidade de árvores que eu tinha naquela época é a mesma quantidade de árvores que eu tenho hoje? Ah, De 20 não. milhões de anos atrás? Antes era muito. Provavelmente tinha muito mais árvores 20 milhões de anos atrás do que hoje, né? Ou seja, aquele carbono, a gente chama de carbono potencial, que seria emitido naquela época, ele não foi emitido. Ele foi meio que guardado lá embaixo do solo para ser remetido só agora. E agora a gente não tem tantas árvores quanto a gente tinha naquela época para reabsorver tudo isso de dióxido de carbono. Ou seja, eu não tenho plantas, não tenho vegetais suficientes para fazer essa reinserção de todo o carbono que é liberado. E é por isso que queimar combustíveis fósseis é tão prejudicial, porque ele não vai ser reinserido no ciclo da natureza. Eu não tenho árvore suficiente para reaproveitar todo o carbono que é emitido. Sacou? Beleza, obrigado, Pita. Desculpa aí. Não, relaxa, tranquilo. Vamos lá, então. Aí são exemplos de biocombustíveis, né? O carvão vegetal é um biocombustível, bagaço de cana, etanol, biodiesel. O etanol talvez seja mais conhecido aqui no Brasil, né? Porque a gente mais utiliza no geral. Mas a gente vai falar direitinho de cada um deles, né? O carvão vegetal primeiro. O carvão vegetal, para quem joga Minecraft sabe como é que faz, ele é obtido diretamente a partir da combustão incompleta de madeira de reflorestamento. Vamos lá, como é que funciona a madeira de reflorestamento? Você tem uma área específica, você derruba todas as madeiras que tem naquela área, e você automaticamente já coloca mais árvores ali. Já tem que plantar. Se você não plantar mais árvores a partir daquelas que você tirou, o ciclo fica aberto. O ciclo do carbono fica aberto. Por quê? Porque eu não plantei nada para reabsorver aquele carbono que eu vou emitir. Então, por exemplo, se eu for lá na floresta amazônica, vim aqui do lado de casa, só cortar umas 20 hectares de árvore. Esses 20 hectares, se eu não repor nada, o carbono que eu vou emitir a partir da combustão dessas árvores que eu retirei, ele não vai ser reaproveitado. Vai ser só jogado na natureza. Então, para que eu tenha um ciclo fechado, eu tenho que plantar de novo essas árvores que eu desmatei. Situação de reflorestamento, né? Mas, enfim, o que acontece? Esse carvão vegetal ele é formado a partir da combustão dessas árvores, justamente. Eu pego um tronco de madeira e taco fogo nele. Quem joga Minecraft sabe, para você fazer carvão vegetal, você pega um tronco de madeira, bota lá na fornalha e embaixo você bota um carvão, qualquer outra coisa. Outra madeira, vai tacar fogo, vai formar carvão vegetal, que é muito útil, né? Mas qual que é a diferença do carvão vegetal para o carvão mineral que a gente já conhecia? Primeiro, o carvão vegetal, justamente por ele ser algo que já está vindo diretamente da natureza, está sendo feito ali de árvores, seres vivos, há não muitos anos de decomposição, até porque eles não estão entrando em decomposição, eles não vão ter compostos sulfurados. Os compostos sulfurados, eles são emitidos a partir da decomposição. Se eu não estou tendo decomposição, eu estou só atacando fogo na madeira, eu não tenho composto sulfurado. Ou se eu tenho um pouquíssimo, minúsculo composto sulfurado, quase insignificante. E esse CO, esse gás carbônico que eu estou emitindo, eu vou plantar de novo. Então eu não vou ter um prejuízo ambiental tão grande assim quanto o carvão, que estava ali há milhares de anos, milhões de anos em decomposição embaixo do subsolo. Beleza? Tranquilinho? Carvão vegetal é só isso. Bagaço da cana.
Bagaço da cana, quem sabe que quem já conhece sabe que a cana tem aquele melzinho ali dentro, né? Aquele melzinho a gente chama de bagaço da cana. E aí, normalmente, aquele melzinho, ele apresenta um conteúdo combustível. Ele é muito inflamável. É por isso que em regiões do Nordeste, que são muito secas, principalmente, eles não costumam plantar cana na época de seca. Porque plantar a cana na época de seca, que tem muito sol, é a mesma coisa que tacar fogo na cana. Porque ela vai queimar, vai pegar fogo, porque é muito inflamável. É de fato um álcool, né? É quase que uma bebida alcoólica a cana. E é por isso que ela pega fogo muito fácil e aí ela acaba dando origem à reação de combustão com muita facilidade. E é por isso que a gente pode utilizar o bagaço da cana para fazer essa. Para utilizar como um biocombustível. Justamente, como o potencial de combustão dela não é tão grande quanto o do carvão vegetal, quanto dos outros biocombustíveis, normalmente ela é utilizada só na própria fazenda mesmo. Eu tenho uma fazenda ali, eu vou pegar o bagaço da cana, vou usar uma parte do bagaço para alimentar o gerador, para carregar a bateria das máquinas, etc. Bagaço da cana normalmente é utilizado nessas regiões, ou então até mesmo para pequenas usinas termoelétricas de pequenas cidades, justamente por causa disso. A questão é que, para eu pegar uma quantidade, produzir uma quantidade boa de energia, normalmente eu preciso de bastante quantidade de bagaço de cana. Para eu fazer um fogo específico, eu preciso de bastante bagaço para poder durar aquele fogo, para ter uma boa combustão. E isso acaba sendo um pouco inviável, justamente pela quantidade de áreas de cana que eu teria que produzir, né? Mas mesmo assim, ainda é útil em algumas situações. Alguma dúvida quanto ao bagaço de cana, carvão vegetal? Alguma curiosidade específica que vocês queiram tirar agora? Uma Ai, coisinha? Pita, eu vou perguntar para você de novo, eu não entendi o negócio do carvão vegetal. É combustão incompleta diferente de ciclo completo e ciclo incompleto? Porque combustão incompleta só sai o metano, né? Não, você está confundindo. A combustão completa e a combustão incompleta tem a ver com a quantidade de comburente. Lembra? Se eu tenho um oxigênio suficiente, eu vou causar a combustão completa e aí eu vou ter a produção de dióxido de carbono, de gás carbônico. A combustão incompleta, ela tem aquele fogo vermelho e eu vou ter a produção de monóxido de carbono. Aquele negócio de o dióxido de carbono ficar ou não ser reabsorvido é ciclo fechado e ciclo aberto. Não é incompleto ou completo. Tá, Beleza? entendi. Faz sentido. Então ele pode ser uma combustão incompleta, mas mesmo assim ser um ciclo fechado. Pode, sim, com certeza. O ciclo fechado não tem nada a ver com o tipo de combustão. Ele só tem a ver se o carvão, perdão, se o carbono, o dióxido de carbono vai ser reincorporado ou não ao meio ambiente, à natureza. Beleza, desculpa, Pita, Não, real. relaxa, tranquilo. Agora, então, o etanol. O etanol, vocês já conhecem, é uma figura muito famosa aí nas aulas de Química 3. Ele é o álcool etílico. É o álcool, principal álcool que a gente conhece é o etanol, né? O C2H6. Não, C2OH6. É isso, deve ser. Enfim, o etanol ele é produzido no Brasil principalmente a partir da cana-de-açúcar. No Brasil, o etanol ele pode ser produzido a partir de cana-de-açúcar, de mandioca, de batata, de beterraba. O etanol ele pode ser produzido de diversos vegetais. Mas no Brasil, ele é principalmente feito a partir da cana-de-açúcar. Mas por que esses diversos vegetais podem dar origem ao etanol? Porque esses vegetais em específico têm muita sacarose, que é um carboidrato. A sacarose ela vai ser decomposta a partir de uma reação de hidrólise. Lembrem, reação de hidrólise é uma reação de decomposição a partir de água. E aí eu vou dar origem à glicose e à frutose. Eu vou pegar essa glicose e frutose, essas moléculas pequenininhas que eu acabei de obter, e vou fazer uma fermentação alcoólica. Eu vou fazer aquela situação de fermentação alcoólica, deixar ali com os micro-organismos, né, com reações de micro-organismos anaeróbicos, e vou dar origem ao etanol. Então, o etanol ele é obtido a partir da decomposição de cana-de-açúcar? Não, não é bem assim. Eu vou induzir uma fermentação alcoólica. Não necessariamente fermentação é a mesma coisa que decomposição, tá legal? Então, a cana-de-açúcar não é obtida a partir da decomposição. Ou, o etanol não é obtido a partir da decomposição da cana-de-açúcar, mas a partir da fermentação alcoólica dos componentes da cana-de-açúcar. E aí pode ser obtido de outros materiais também, né? O que está usando muito agora é a beterraba lá na Europa. E na gasolina, a própria gasolina comum que a gente consome nos postos de gasolina, etc., elas não são gasolina pura. Obviamente, né? Porque senão vai ficar inviavelmente caro para os
todo mundo, não só para os consumidores, etc. E a qualidade não ia ficar tão melhor assim, não ia mudar tanta coisa. E acaba que a gasolina comum, ela existe uma porcentagem que pode ser etanol. E essa porcentagem é mais ou menos 25% ali em torno. Um quarto da gasolina pode ser etanol, e que normalmente é. Os postos botam ao máximo o percentual de etanol possível para assim ter uma quantidade. Gastar menos, né? Para eles gastarem menos, é isso. Só que a questão é que, para eu fazer etanol, eu preciso de muita cana-de-açúcar. Muita mesmo, muita. É uma quantidade de uma área extensa, altamente larga, grande, gigante de cana-de-açúcar, para eu conseguir produzir uma quantidade interessante de etanol. E aí isso precisa de solo de boa qualidade, precisa de chuva regular, precisa de todas umas condições específicas para conseguir cultivar cana-de-açúcar suficiente para produzir uma boa quantidade de etanol. A questão é que essa mesma quantidade de cana-de-açúcar que eu iria precisar para fazer etanol, ela pode ser utilizada para outras coisas. É o que normalmente hoje estão fazendo. Ao invés de produzir etanol, estão pegando aquela região lá que produzia cana-de-açúcar para colocar gado, para pasto de gado, né, para poder aumentar a pecuária. E aí acaba que o etanol vai perdendo mais força. O etanol era muito forte antigamente, quando tinha um programa pró-álcool do governo da FHC. Hoje ele já perdeu muita força, o etanol já não é tão importante assim, apesar dele ser um biocombustível e ter uma queima um pouco mais legal, né? Ou seja, para vocês terem uma noção, ó, eu produzo 77 litros de álcool anidro, que é um derivado do etanol, a cada tonelada de cana. Vocês já viram cana? Um pé de cana, um canavial de cana? Não, canavial não, um pé de cana, né? Mesmo um pé de cana grande, ele é leve. Ele é quase que um isopor grandão. Ou seja, imagina, para eu conseguir juntar uma tonelada de cana, quantas canas eu vou precisar cultivar? E isso tudo para produzir só 77 litros de álcool. Ou seja, a desvantagem do etanol é que mesmo que ele produza uma quantidade de energia boa, eu preciso de um campo muito extenso para poder conseguir uma boa quantidade de litros de etanol. Porque 77 litros mal enche o tanque de um carro grande, assim, né? De um carro mediano. Um SUV, por exemplo. Não enche. Beleza? Alguma dúvida? Ah, não. Aqui tem o ciclo do etanol, mais ou menos, né? Não é muito interessante vocês decorarem o ciclo do etanol, mas só para vocês saberem, você vai ter a cana, vai extrair o caldo da cana, vai ter o tratamento desse caldo, evaporação, vai cozinhar tudinho bonitinho. E a partir da centrifugação, se eu deixar secar, eu vou produzir açúcar. Se eu deixar a fermentação acontecer, se eu fizer a fermentação, eu vou produzir o etanol. Ou seja, a cana-de-açúcar, ela pode dar origem ao açúcar ou ao etanol. Para eu produzir o açúcar, é só eu deixar ela secar, depois que eu extrair tudo bonitinho. Para eu produzir o etanol, eu tenho que fazer a fermentação. Esse ciclo aqui, essa diferenciação é um pouco interessante. A parte de produzir açúcar é só secar, produzir o etanol é a fermentação. Aqui tem a fórmula molecular do etanol, né? Não é tão difícil assim, não é tão complicado. Alguma dúvida no etanol, pessoal? Alguma coisa? Beleza, então, vou passar para o biodiesel. O biodiesel, ele é uma alternativa de diesel do petróleo. Vamos lá. A gente viu na última aula que o diesel não é nada mais, nada menos do que uma cadeia carbônica com uma quantidade específica de carbono. Ou seja, eu tenho uma quantidade de carbonos X, se eu não me engano, o do biodiesel é mais ou menos 20 carbonos. Eu vou ter aproximadamente 20 carbonos no biodiesel, ou no diesel normal, né, que a gente extrai do petróleo. A partir de um hidrocarboneto, uma reação carbônica bem grande, que acaba formando da origem ao diesel. E eu posso formar algo semelhante ao diesel, ao mesmo diesel que vem do petróleo, a partir de reação de transesterificação de alguns compostos orgânicos. Eu vou realizar essa reação. Gravem esse nome. Reação de transesterificação. Vocês vão ter essa aula com a Carolzinha, nova professora de química, muito gente boa, daqui a algumas semanas. E vocês vão ter essa aula de transesterificação. É uma reação que, basicamente, eu não vou explicar como funciona a equação, né? Mas eu vou unir lipídios qualqueres, junto a moléculas de etanol ou etanol, e eu vou dar origem a monoésteres. Esses monoésteres são os biodiesels. Esses monoésteres, eles vão ter as mesmas propriedades que o diesel de uma cadeia carbônica de 20 carbonos lá do petróleo. Ou seja, a propriedade vai ser muito similar. A única diferença é a quantidade de matéria-prima que eu vou precisar. Para eu fazer o diesel do petróleo, é só eu pegar o petróleo, fazer a destilação fracionada,
E aí eu vou conseguir obter o diesel com não muita dificuldade, né? Só pegar uma temperatura X e tal. Essa reação de transesterificação, ela é um pouco mais complicada de fazer. Eu vou precisar de uma temperatura X, eu vou precisar de os materiais específicos já são um pouco mais caros, a tecnologia é um pouco mais alta para necessitar disso. E justamente por isso ela não é tão utilizada assim. Apesar de que os resultados dela são tão eficientes quanto. 1 litro de biodiesel é quase a mesma coisa que 1 litro de diesel normal. A diferença é o custo que eu uso para fazer para essa reação de transesterificação, que não é tão barato assim. O custo que eu levo para fazer essa reação é mais caro que fazer o diesel normal. E é por isso que o pessoal prefere o diesel normal, porque dá mais dinheiro, né? Mas aqui tem, de fato, a explicação de como é que eu vou fazer esse biodiesel, né? Então, explicando para vocês basicamente, eu vou pegar especificamente óleos vegetais, todo óleo vegetal que eu vou obter a partir de. Como é que eu posso falar? Da extração de vegetais qualquer mesmo. Muitas vezes, quando você está extraindo vegetais, vai sobrar aquele líquidozinho, aquele meio que suco do vegetal, né? Esse suco ele pode ser utilizado como óleo, justamente por ser uma gordura. Ele é gorduroso, ele é um triéster, né? Com propriedades similares ao próprio diesel. E eu vou pegar esses óleos vegetais e vou fazer a reação de transesterificação a partir deles. Pita, por que eu não posso usar o próprio óleo vegetal como biodiesel? Se ele tem a mesma característica de triéster que o diesel de fato. Eu não posso usar o óleo vegetal porque eles têm pontos de ebulição muito elevados. Eu preciso de uma energia muito alta para conseguir fazer com que aquela reação de combustão aconteça. Para eu conseguir, de fato, fazer uma reação de combustão, eu preciso de muita energia. Então, esses óleos vegetais não são muito bem utilizados. Só que eu vou transformar esses óleos vegetais, que são triésteres, em monoésteres a partir da reação de transesterificação. É justamente isso que ela faz. E a vantagem do biodiesel em relação ao diesel comum são 3. A primeira, não contém compostos sulfurados. Lembra, composto sulfurado é tudo aquilo que tem enxofre. O enxofre ele é produzido principalmente a partir da decomposição de seres vivos. Ou seja, se eu não tenho reação de decomposição, eu tenho menos enxofre. Carvão mineral, gás natural, o petróleo, todos eles são obtidos a partir de reações de decomposição. Se eu tenho reação de decomposição, eu tenho enxofre. Logo, se eu não tenho reação de decomposição, como é o caso do biodiesel, eu não vou ter composto sulfurado. Se eu tenho, a quantidade é muito significante. E aí, essa queima, ela costuma ser mais completa do que a do próprio diesel. O diesel, por ele ter muitos compostos artificiais, né, muitas substâncias impuras, muitas sujeiras, ele vai tender a ter reações de combustão menos completas. Vou emitir mais monóxido de carbono. Já o biodiesel, ele tem menos substâncias impuras. Ele é mais puro. Ele tem mais produtos naturais. Logo, ele produz menos monóxido de carbono porque a reação dele é mais completa. Se a reação dele é mais completa, ele vai produzir mais dióxido de carbono. Pita, beleza, mas se ele está produzindo monóxido de carbono, é ruim do mesmo jeito. Ou se ele está produzindo dióxido de carbono, é ruim do mesmo jeito. Tanto faz. Então, o dióxido de carbono é ruim. Dióxido de carbono é um gás de efeito estufa terrível. O monóxido de carbono, ele é um gás de efeito estufa pior ainda. O monóxido de carbono, ele tem mais ou menos 4 vezes a força, o potencial de aquecimento global de efeito estufa, de intensificação dos efeitos estufa, do que o dióxido de carbono. O monóxido de carbono, o CO, ele é 4 vezes pior que o CO2. E o metano, o CH4, ele é 20 vezes pior que o CO2. Ou seja, o metano é pior ainda. Então, gravem isso daqui. A gente vai trabalhar isso mais na frente também, nessa mesma linha de química ambiental. Mas gravem que o dióxido de carbono é ruim, o monóxido de carbono é péssimo e o metano é simplesmente insuportável. Quanto menos eu produzir, melhor. Mas se eu puder produzir dióxido de carbono no lugar do monóxido de carbono ou no lugar do metano, melhor. Ou seja, se vai ter combustão de qualquer jeito, que seja de CO2. Tá legal? É por isso que queima o metano. Ah, tá queimando metano, mas vai produzir dióxido de carbono do mesmo jeito. Vai produzir CO2 do mesmo jeito. Mas é melhor produzir CO2 que metano, né? Fazendo a comparação assim, dos males o pior. Ou dos males o melhor. E o biodiesel, assim como a cana-de-açúcar, assim como o etanol,
precisa de um espaço muito grande para fazer o plantio de obter todos os óleos vegetais que eu preciso fazer a reação, e uma indústria muito especializada para esse refino. Eu preciso de uma indústria muito específica. O Brasil, por exemplo, não produz tanto biodiesel, porque é muito caro para fazer, não é nada benéfico para a gente. Eles preferem transformar o óleo vegetal que é obtido nas fazendas em produto de cosmético do que em biodiesel. É muito mais vantajoso, muito mais barato. E as próprias refinarias de petróleo não são suficientes para produzir o biodiesel na capacidade que ele possui. Beleza? Essa é a diferença do biodiesel para o diesel fóssil, né? Para o diesel derivado do petróleo. Se vocês observarem, no diesel derivado do petróleo, eu tenho essas cadeias fechadas, né? Eu tenho isso que a gente chama de anéis aromáticos. Esses anéis aromáticos, eles são altamente cancerígenos se eles forem respirados pelo ser humano. Todo o anel aromático é péssimo para o ser humano, porque dentro das nossas células ele vai fazer diversas interações com os átomos de oxigênio e a gente acaba tendo mais problemas futuros de respiração, problemas de câncer, etc. E o biodiesel, vocês podem ver, ele não tem esses anéis aromáticos. Então é uma vantagem também. Além de ser menos poluente do que o diesel fóssil, o biodiesel também é mais benéfico para a nossa saúde. Só que, vejam, vê se alguma empresa prefere ter o bagulho que é mais benéfico para a saúde do que algo que é mais barato de fazer, né? O diesel, que ele é mais eficiente ainda do ponto de vista de combustão, ele produz combustões em menor volume, né? 1 litro de diesel abastece melhor do que 1 litro de biodiesel, mas, em contrapartida, ele é altamente poluente e ele é altamente cancerígeno também por causa disso. Então, tem essas desvantagens. Alguma dúvida do biodiesel em relação ao diesel comum, qualquer coisa, pessoal? Ô, Pita, tem alguma coisa relacionada também à força para quebra dessas reações, a diferença que o diesel ele é mais difícil de quebrar, enquanto o biodiesel não, ou não? Não necessariamente. Não necessariamente. Tá. Bom, pelo menos eu desconheço, se tiver. Então tem que lembrar que o biodiesel é menos utilizado que o diesel, mesmo o biodiesel sendo algo mais melhor para o ambiente. É isso. Ele é melhor em todos os fatores. É óbvio, em eficiência ele é pior, né? Mas é porque ele não tem tantos poluentes quanto o diesel fóssil. Mas justamente pelo fato dele ser mais caro também. O pessoal prefere fazer o diesel fóssil mesmo, que tá ferrando o meio ambiente de qualquer jeito, do que tentar fazer algo mais benéfico, né, para todo mundo. Beleza, Beleza? obrigado, Pita. E foi isso. Eu acabei terminando a aula num tempo bom até, né? Achei que fosse levar mais tempo, do tempo certinho de fazer tudo. Eu deixei uma lista de exercícios. Deixa eu ver se eu consigo o tempo para poder pegar fazer pelo menos uma questãozinha dessa lista só para gente dar uma olhada. Tem tempo para fazer, né? Tem tempo sim, peraí. Opa, se eu não consigo botar em tela cheia. Pronto, vocês estão vendo a lista? Não, né? Agora, estão vendo? Uhum. Beleza. Vamos fazer essa questãozinha aqui, ó. Deixa eu fazer essa questão 1. Só aproveitar esse tempo que a gente tem, ó. Essa lista de exercícios é a mesma do ano passado, então é até o exercício da etapa, né? Mas porque esses exercícios são todos do Enem e FUVEST, então seriam os mesmos exercícios que eu iria pegar agora. Mas, enfim, na questão ele fala, do ponto de vista ambiental, uma distinção importante que se faz entre os combustíveis é serem provenientes ou não de fontes renováveis. No caso dos derivados de petróleo e do álcool de cana, do etanol, essa distinção se caracteriza. Vamos lá, primeiro vamos ler todas as alternativas. Pela diferença nas escalas de tempo de formação das fontes, período geológico, no caso do petróleo, e anual, no caso da cana, essa é com certeza, uma das principais diferenças, né? O petróleo ele é formado a partir da decomposição geológica, de muitos milhares de anos de decomposição, e a cana, normalmente, é feita anualmente. Todo ano eu vou ter uma produção determinada de cana, né? Justamente por isso a cana é renovável e o petróleo não é renovável. Mas vamos ver a letra B. Pelo maior ou menor tempo para reciclar o combustível utilizado. Tempo muito maior no caso do álcool. Vocês acham que o tempo é maior no caso do álcool do que no caso do petróleo? No caso do petróleo, né? Para se renovar, ele vai demorar pra caralho. Exatamente. O petróleo ele demora mais tempo do que o próprio álcool para se renovar. Então, essa alternativa cai por terra aqui. Pelo maior ou menor tempo para se reciclar o combustível utilizado, tempo muito maior nos casos do derivado de petróleo.
Vamos lá. O que essa questão quer dizer aqui? Peraí. Eu tenho uma reciclagem do petróleo? O petróleo é reciclado em algum momento? Isso acontece? Não, ele em si ele não é reciclável. O petróleo não é reciclado, né? Vocês nunca viram ninguém reciclar petróleo. Não é o que se faça. Você pega o petróleo e se transforma ali em piche, gasolina, diesel e etanol. Aquilo que é utilizado, aquele combustível que é formado, ele é consumido. Ninguém recicla combustível. O combustível é consumido para fazer a combustão e é liberado para a atmosfera os gases, a água e a energia. Então não existe reciclagem de combustível. No caso do biodiesel, que ele é feito a partir de cana-de-açúcar, eu posso falar que eu reciclo a cana-de-açúcar. O biodiesel não, o etanol. Eu posso falar que eu reciclo a cana-de-açúcar para fazer etanol. Mas de forma alguma eu vou reciclar um combustível fóssil. Isso não existe. Pelo tempo de combustão de uma mesma quantidade de combustível, tempo muito maior para os derivados do petróleo do que do álcool, eu tenho um tempo de combustão maior. Essa que é a diferença, o tempo de combustão. Vamos lá, o tempo de combustão é o mesmo. A combustão ela é instantânea. Ela acontece em todo mundo, sabe? Eu não tenho um tempo de combustão maior no petróleo ou no etanol. O que eu tenho é uma combustão que acontece num tempo determinado. E eu não vou ter tempo maior em uma das duas. Elas acontecem no tempo até consumir tudo, né? Então isso não é bem analisado, não é o ponto que a gente analisa dessa fonte renovável ou não renovável. Pelo tempo de produção do combustível, pois o refino do petróleo leva 10 vezes mais tempo do que a destilação do fermento de cana, vocês acham que é muito mais difícil, é muito mais demorado eu refinar o petróleo do que fazer destilação do fermento da cana? O que vocês acham? Eu acho que não seria por isso que um se diferencia do outro, mas que é difícil realmente você produzir vários tipos de coisas, né, derivados do petróleo, por causa da Você falou um ponto destilação legal. Você fracionada. falou um ponto legal, Leandro. O método de transformação do petróleo é mais difícil. É uma destilação fracionada, né? É mais complexo do que a fermentação da cana, com certeza. Só que o tempo para isso acontecer é muito mais rápido. Olha só, é muito mais rápido eu pegar a destilação fracionada do petróleo, transformar em diesel, gasolina, querosene, que seja, do que eu fazer fermentação da cana. A fermentação da cana dura ali 3, 4 semanas, enquanto a destilação do petróleo dura ali 6 horas, 8 horas. Ou seja, são coisas que acontecem na velocidade muito, muito mais rápida, né? Mesmo Nossa, eu sendo não mais sabia. complexo. É por isso que as indústrias elas preferem utilizar os combustíveis fósseis. Porque pensa só, para eles é mais rápido, é mais barato e, em teoria, é mais eficiente, né? Já que 1 litro de gasolina é muito melhor do que 1 litro de álcool. Porque, enfim. Então eles preferem muito mais investir nos combustíveis fósseis do que, de fato, nos biocombustíveis. Mas é isso, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar. Posso ficar aqui tirando algumas dúvidas até vocês quiserem, né? Não sei. Mas semana que vem a gente se vê no horário normal. E hoje sextou, né? Vocês vão ter mais alguns tempos aí, mas para mim sextou. Mentira, eu tenho trabalho pra fazer. Mas é isso, galera. Vou encerrar ela por aqui então. E a gente se vê